Boa tarde, meus queridos, e boa tarde, minhas queridas, em especial meninas, com todo respeito. Boa tarde, homens. Só para os homens agora. Boa tarde, meus queridos. Hoje é o dia de vocês, hoje é o dia do homem. Vocês sabiam que hoje é o dia do homem? E é por isso que o programa de hoje eu tenho convidados homens, apenas convidados masculinos. Ali na cozinha, Alencar já está posicionado. Tudo bem, Alencar? Ótimo. Hoje Ótimo. O Alencar vai fazer uma receita de macho. Com certeza. É um lombo trançado? Lombo trançado. É, e por que é de macho, Alencar? É porque é um mito aí que tem que o lombo não fica assim suculento, né? Então vamos fazer um diferencial hoje aí. E o que tem a ver macho com suculento, que eu não entendi? Tem. É porque os homens precisam ser dedicados, precisa ser tranquilo, E precisa ser um pouco sensível. Estamos em outras épocas. Ok, então para todos os homens suculentos, eu recebo também o Dr. Juarez Torres, psicanalista clínico. Tudo bem, doutor? Tudo bem, prazer estar aqui no Dia do Homem. Finalmente tem um dia pra gente. Ai, graças a Deus, né? Isso Tem um mesmo. dia. E a gente vai conversar já com o Dr. Juarez sobre como que o homem deve fazer para conquistar uma mulher, para tratar uma mulher, né? Vamos entregar o ouro pros homens hoje. Só não vai conquistar se não quiser. E também qual é a maior queixa das mulheres com relação aos homens. Todas possíveis e imagináveis. Nós vamos acabar com a vida dos homens hoje aqui. Falar a verdade. Não, a gente vai ajudar na realidade, né? Com certeza. E o doutor José Roberto, geriatra, nós vamos falar especificamente sobre os homens. Tudo bem, doutor? Tudo jóia. Pelo menos no papel nós temos um dia. É verdade. E o assunto com o doutor José é impotência, tá? E não só isso, mas também como que você pode fazer para se sentir mais saudável, você é homem, porque a gente sabe que a saúde dos homens, os homens se cuidam bem menos, a gente sabe disso, né, doutor? Muito, muito menos. Morre mais cedo. Morre mais cedo, tá? Então já. Eu quero dizer algumas coisinhas que sempre... Não, quando vai chegando o dia do homem, eu fico até com dó dos homens, porque daí começam aquelas charges, sabe, pra brincar realmente. Não é uma sacanagem, é uma brincadeira, né? Aí tem uma que diz assim, hoje é o dia do homem, então parabéns a todos os homens pelo dia, e aqueles que não se sentem parabenizados, pode esperar o dia das crianças. Preconceituoso esse comentário, né? Preconceituoso, né? Demais. Então, aí tem uma outra que é assim. Deus criou o homem antes da mulher para não ouvir palpites. Concorda? Sem dúvida alguma. Concorda, doutor Juarez? Com certeza. Se dependesse da opinião da mulher, estava até hoje criando, e não chegava no ponto final. Chegava no ponto final, né? Agora, falando sério, tá? Homens do meu Brasilzão, que a gente ama tanto. Vocês têm um dia só de vocês, que é hoje, dia 15 de julho. E o dia do homem no Brasil é hoje. No restante do mundo, se comemora no dia 19 de novembro. E esse dia, desculpa, não é feriado. Não é o Dia Internacional da Cerveja nem do futebol, mas foi criado para incentivar vocês, homens, a cuidar da própria saúde. Então, é hora de vocês se cuidarem. Então, a gente vai começar com o Dr. José Roberto, geriatra, para realmente você, homem, se atentar para a sua saúde. Inclusive, os meninos aqui do estúdio, viu, Didi? Mostra lá o Didi, Micaelzinho, por gentileza. Didizinho, tá na hora de perder essa barriguinha, meu querido. Tá bom? Didi, agora mostra a barriguinha do Micael, porque o Micael também tem barriga. Tá, Micael? Você fica usando essas jaquetas aí do uniforme, tudo larga, só para disfarçar a barriguinha, né? Tá bom, ok. Vamos lá, doutor. O homem, o que o homem, a princípio, precisa se cuidar, precisa se atentar? A mulher, ela faz exames regulares, faz o exame de mama, cuida da saúde, cuida muito do peso. Os homens, por que os homens têm essa barreira de se cuidar mais? Essa barreira não é só privilégio de homem brasileiro. Isso é no mundo inteiro, que vários estudos já mostram que o homem procura menos assistência médica, procura menos acompanhamento.
O homem tem aquela mania de esperar a vaca ir pro brejo para correr atrás. A mulher, bem ou mal, ela tem um acompanhamento do ginecologista, que acaba medindo uma pressão, vê um colesterol, vê um diabetes. Só para citar essas 3 doenças e tantas outras. Essas 3, colesterol, pressão alta e diabetes, não dão sintomas numa fase inicial. Como é que eu vou saber se eu estou tendo esse problema? Só se eu for atrás e procurar fazer um diagnóstico precoce. Então, o homem, ele espera o calo apertar. O carro ele leva para fazer a prevenção, o carro ele leva para fazer a revisão. E cuida muitíssimo bem do carro. Maravilhosamente bem do carro, né? Tá certo, da sua chuteira, mas do seu corpo, da sua saúde, não. Em geral, os homens são relaxados. Pois bem. Agora, eu acho que um símbolo da masculinidade é a virilidade do homem, né? O homem se sentir viril, se sentir potente, conseguir satisfazer a sua companheira. Como que o homem pode fazer para se manter viril? É possível? Até que idade o homem consegue isso? Nós conseguimos isso em qualquer idade, né? Então, na verdade, isso depende de muito do que eu vou fazer na minha vida toda, né? Porque tem alguns fatores que, se a gente não se cuidar, podem levar a um processo aterosclerótico, e isso, ou seja, entupir as artérias e a artéria peniana. Então, na verdade, não é só o infarto, a artéria da coronária que entope, não é a artéria da perna, mas a artéria do pênis também pode ocluir. E tendo essa oclusão, pode ter uma dificuldade de ereção ou às vezes nem ter ereção. Mas não ter essa ereção, muitas vezes nem com medicação, se o grau de aterosclerose for muito importante. Então ele precisa se cuidar durante toda a vida. Fazer atividade física, comer direito, praticar atividade física, não fumar, né? E corrigir a hipertensão, o diabetes, o colesterol, tratar isso adequadamente. E além disso, nós estamos falando da parte física, porque também tem a parte psicológica. Então, na verdade, uma brincadeirinha, né? Mas a cabeça de cima também coordena a de baixo, tá certo? Então, na verdade, nós precisamos estar bem psicologicamente. Hoje no mundo está atribulado, com preocupações, com estresse, tá certo? É muito difícil isso. Então o homem não tem jeito de enganar. O homem, para ter ereção, não tem jeito de enganar. Ele precisa ter uma circulação adequada e estar bem tranquilamente para poder conseguir ter essa ereção. Tendo dificuldades, tendo problemas, ele precisa procurar uma ajuda, porque é tanto ruim para ele quanto para a parceira. Hoje a gente até usa um termo que chama disfunção erétil. E a gente evita o termo impotência, porque impotência acaba gerando um nome muito pejorativo, que esse indivíduo é impotente como um todo. Não, ele está tendo um problema naquele momento na questão de disfunção sexual. Então a gente chama de disfunção erétil. E não uma impotência, porque senão deixa essa pessoa mais para baixo ainda. É verdade. A aterosclerose é uma gordura que se instala nas artérias. Nas artérias, que pode ser na artéria do coração, do cérebro, das pernas, dos rins e na artéria peniana, inclusive. É uma gordura lá na artéria peniana mesmo? Isso, é um processo de uma camada de gordura que vai se instalando gradativamente, não é do dia para a noite, com o tempo, e vai diminuindo a irrigação daquele órgão afetado. Mas só quem está acima do peso pode ter essa gordura ali? Não, na verdade isso depende muito mais do colesterol do indivíduo do que o peso, tá certo? Então, tem pessoas que são magrinhas, que têm o colesterol extremamente elevado, tem pessoas bastante obesas que têm o colesterol normal. Além disso, tem a hipertensão como fator de risco, tem o sedentarismo, tem o cigarro, então precisa estar fazendo uma monitorização para evitar esse problema no futuro. A alimentação, a gente sabe que vocês amam um churrasquinho, né? A mulher também gosta de churrasco, vai. Mas vocês comem uma quantidade de carne que é, né, meninas? É algo assim impressionante, né? Se deixar, come carne a tarde toda, né, no churrasco. A gente comia, agora com a crise a gente não come mais. Igual o feijão, né? Vamos deixar o feijãozinho de lado. Mas brincadeiras à parte, né? Tem que se cuidar bastante, principalmente não só com a carne, mas com o tipo de carne. O homem gosta de uma gordura, né? Tá certo? Aquela costela, que é gostoso do ponto de vista sabor, sem dúvida nenhuma. Mas acontece que tem altos índices de colesterol. Então, esse é o grande problema, a qualidade do que se come. Entendi. E a quantidade também. Entendi. Então, para o homem se manter mais viril ao longo dos anos, o que ele precisa fazer?
Precisa fazer acompanhamento médico regular, só para a gente ter uma ideia, a Organização Mundial de Saúde recomenda que depois dos 18 anos a gente vá ao médico pelo menos uma vez por ano. Nossa. Vocês que estão aí em casa, imagine o quanto vocês estão atrasados. Nossa, Tá homens, hoje é seu dia. O quanto presta atenção. vocês estão atrasados. É. Praticar atividade física, não ter excesso de bebida alcoólica, não fumar, comer pouca gordura, bastante proteína, fibras, legumes, verdura, frutas, né? E fazer uma prática regular de exercício físico. Entendi. Tá bom, meus queridos homens? É para vocês se cuidarem. O tamanho da barriga influencia na saúde, né? Diretamente, né? A gente sabe que independente do peso, só a circunferência abdominal, que a gente tem uma relação entre a circunferência abdominal com a circunferência do quadril, e isso interfere na saúde e isso aumenta o risco de processo aterosclerótico. Tem uma síndrome chamada síndrome metabólica, que um dos critérios para essa síndrome metabólica é a circunferência abdominal. E a presença dessa síndrome metabólica aumenta muito a mortalidade cardiovascular. É verdade que quanto maior a barriga, o homem, mais problemas relacionados à disfunção erétil ele vai ter? Ele tem maior risco dessa síndrome metabólica, consequentemente maior risco de oclusão dessas artérias, e mesmo com maior peso é mais difícil de ter uma atividade física sexual mais adequada, né? Porque a atividade física não deixa de ser um exercício físico. Então, quem pratica exercício físico regularmente, teoricamente, aguenta mais uma atividade física, tem mais preparo para uma atividade física, então tem menos dificuldade. O exercício físico para homem, existe algum que fala, todo homem deve fazer este exercício? Não existe um exercício físico específico. O que não pode é não fazer. A gente tem que tentar adequar o que eu gosto, ser o mais prazeroso possível. Se eu não gosto, nós temos que fazer que nem remédio. Goste ou não goste, vai ter que tomar. Tá certo? Lógico, se a gente conseguir incluir nisso uma atividade prazerosa, eu gosto de nadar, vou nadar, é ótimo. Mas lembrando que atleta de fim de semana morre do fim de semana. Então aquele futebolzinho só no final de semana, aquilo é lazer. Aquilo não é uma atividade física. Atividade física a gente considera uma regularidade nessa programação. 2, 3 vezes ou 4 vezes por semana pelo menos, né? A gente recomenda de 3 ou mais. Então, na verdade, a gente precisa entender isso. A atividade física é alguma coisa regular. Não tem um exercício que é melhor que o outro, né? O ideal é que a gente consiga um exercício, juntar um exercício aeróbico com exercício anaeróbico. Ou seja, uma prática que eleve minha frequência cardíaca até um ponto e fique ali por alguns minutos, como caminhada, bicicleta, esteira, hidroginástica, natação, associado um pouco com musculação por causa da resistência muscular e ganhar massa muscular, porque lá na frente nós vamos perder com a idade. Entendi. Mulher também, né? Mulher também. Pois bem. Doutor, é verdade que aquele remedinho azulzinho, sabe? Eleva a pressão arterial e a pessoa pode morrer? Não, isso é mito, né? Na verdade, o que pode acontecer, inclusive associado com uma outra medicação para o coração, ela pode cair demais a pressão. Nossa. Pode cair demais a pressão, é uma única contraindicação dessa medicação. É quem usa um nitrato, um vasodilatador coronariano, que é associado com esse azulzinho ou outros. Nós temos outras medicações para isso já hoje, de outras colorações, com tempos de ações diferentes, mecanismos um pouco diferentes. E essa medicação associada, ela pode inclusive cair a pressão. Então, na verdade, porque ela faz uma vasodilatação periférica, né, inclusive na artéria peniana, e pode cair a pressão. E quem não tem disfunção erétil nenhuma e toma esse negócio? Isso, na verdade, a gente precisa entender que psicologicamente ele tem uma disfunção. Precisa ir lá no consultório do Dr. Juarez tratar isso. Você é muito bem-vindo, viu? Daí ele vai precisar de um tratamento psicológico. A pessoa Com saudável, certeza. né? Exatamente. Porque ele acha que ele precisa, exatamente isso. E muitos hoje, depois que usam uma vez, duas, não se sente mais confortável de não usar mais. Será que eu vou falhar? Isso é um medo e aí é uma disfunção, mas não erétil, uma disfunção já psicológica, vamos chamar assim, e aí precisa de um acompanhamento. Aí precisa do Dr. Juarez lá, né, doutor? Vão ser muito bem-vindos, todos vocês estão passando esse problema, viu? Doutor José, alguma recomendação geral para o Dia do Homem, para os homens em Nada de específico? excepcional, além do que a gente sempre fala aqui, tá certo? Coma bem, faça exercício físico, não fume, procure um médico regularmente e seja feliz. Tá bom. Doutor, parabéns Obrigado pelo seu dia. a todos.
Daqui a pouco eu vou falar para vocês quais são as 4 letras que todo homem deve aprender, decorar para o resto da vida para tratar bem uma mulher. São 4 letras. Eu conheço as letras. Conhece? O, B, Não! D, C. Ah, doutor! Já contou. Desculpa. Eu pensei que estava fazendo uma brincadeira e acabei acertando. Mas tudo bem. Depois eu conto de novo. Tenho certeza que alguém falou assim, qual era? E não escutou direito, já eu conto. Obrigada, doutor José. Fica com Deus. Obrigada, viu?